Olá, sou Andrew Knoll e você está na Ficções Performativas. Vamos continuar a leitura do prefácio de La Communauté des Ouvriers, A Comunidade Inoperada, de Jean-Luc Nancy. O filósofo francês escreveu mais de 20 livros e centenas de textos ou contribuições para volumes, catálogos, periódicos. Seu escopo filosófico é muito amplo, de Heidegger, do sentido do mundo, da desconstrução do cristianismo, aos românticos, de Jena, do Zygmunt Hegel. Nancy é influenciado por filósofos como Jacques Derrida, Georges Bataille, Martin Heidegger. Se tornou famoso com La Communauté des Ouvriers, esse livro que estamos lendo, conhecido como A Comunidade Inoperante, de 91. Ao mesmo tempo, uma obra sobre a questão da comunidade e um comentário sobre Bataille, Georges Bataille. Ele também publicou livros sobre Heidegger, Kant, Hegel e Descartes. Um dos principais temas de sua obra é a questão de nós estar juntos na sociedade contemporânea. No livro Ser Singular Plural, de 2000, Être Singulier Pluriel, Nancy lida com a questão de como ainda podemos falar de um nós, ou de uma pluralidade, sem transformar esse nós em uma identidade substancial e exclusiva. Quais são as condições para falar de um nós hoje? Bom, sem mais, você está chegando agora, olha só, aqui tem o card canal, e outras leituras que possam, quem sabe, vir a interessar nas suas pesquisas, na sua erudição, ou para o seu deleite e prazer de ouvir a leitura de algum texto. Textos em dramaturgia, propriamente, literatura, teoria teatral, estética, história, filosofia, política, crítica, teatro e suas adjacências, largamentos para teoria de arte e filosofia política. Bom, então, sem mais, pegue seu café, água, chá, o que quiserem, estiquem as pernas e vamos continuar a leitura do prefácio por Márcia Sá, Cavalcante Schubach. Vamos continuar onde paramos. Então, meus amigos, aqui, pronto. E sem mais, então, vamos à leitura. O pensamento da comunidade de Nancy apresenta elementos para uma crítica enfática das políticas e filosofias contemporâneas que buscam legitimar e fundamentar um novo sentido de comunidade com base na construção de novas identidades ou na reconstrução de identidades perdidas, enquanto resposta à dinâmica expansiva do capitalismo global e de sua redução de todas as diferenças ao sentido vazio de recurso, função e dispositivo para qualquer uso e troca. Na experiência de uma dinâmica social e histórica marcada por relações que destroem as relações, por elos que diluem os elos, por redes que prendem e enredam o em aberto, as reações emergentes caracterizam-se pela tentativa de forjar figurações do comum, com base numa vontade de imanência fusional e na busca da comunidade perdida. Em busca da comunidade perdida, seja ela figurada em termos de nação ou de etnia, de identidade, de cultura ou de diferença de natureza, o mundo vê-se cada vez mais refém do nacionalismo e etnocentrismo, do extremismo e radicalismo, cedendo mais e mais às políticas de exclusão e segregação e fomentando, dia a dia, o crescimento da injustiça e da violência sociais. Propondo o pensamento da comunidade da existência, Nancy recusa toda figuração do comum que pretenda estabelecer o polo fusional de um nós abstrato e vazio, para definir uma comunidade frente a outra e legitimar obras de injustiça e exclusão. A dificuldade que o nosso mundo apresenta é de não conseguir existir sem figurar a existência em imagens e significações fechadas e acabadas. Nancy considera que vivemos em uma época de mutação de sentido e, assim, de uma experiência intensa de sem sentido. O desafio é manter-se no sem sentido, sem forma e sem figura, escutando esse sem, em francês, sans, a vitalidade mesmo do sentido, em francês, sens, escutando como um ressoa no outro.
O desafio é escutar no sem a dinâmica não de um acontecimento apropriador ou de uma humanidade por vir, mas aquela do estar acontecendo, ele mesmo refratário a qualquer forma e figura, a qualquer significação fechada e definida. O interesse de Nancy pela questão da imagem e da escuta, pelas práticas artísticas e literárias, está dedicado a ver, ouvir, tocar e ser tocado, sentir e ser sentido pelo estar acontecendo, pelo senso, pura e simplesmente, como podemos dizer em português, sem forçar a linguagem. Atentar para a experiência de que somos em comum e não de que somos a identificação com algo, com uma figura e uma imagem que devemos ter em comum. É atentar para o ser em comum como o estar acontecendo, como o sendo, sem imagem, sem forma ou figura, ritmo e batimento de relações. A questão está, portanto, uma comunidade sem figura e sem obra. Uma comunidade entregue ao seu estar acontecendo. Uma comunidade inoperada. A atualidade do pensamento apresentado há mais de 30 anos em A Comunidade Inoperada não reside somente na transformação da tese ontológica da imanência do ser em tese da comunidade de ser, na reformulação das visões cruciais dos pensamentos de Descartes e Hegel, de Heidegger e Marx, em presentear a filosofia com a força da literatura, como se pode acompanhar no livro Demanda, recentemente traduzido para o português, em pensar o ser singular plural, o existir do sentido e o toque do estar acontecendo nas várias instâncias da existência. O livro chama Demanda, Literatura e Filosofia, Santa Catarina, Edufsk, 2016. Continuando. A sua atualidade também se define por trazer a filosofia para o presente e contribuir para o que eu gostaria de chamar de uma política do sentir-pensar. A política do sentir-pensar, entrevista nesse livro, chega em boa hora, na hora difícil da realidade brasileira, que vive um retrocesso da abertura política e de seus ainda poucos, mas significativos avanços sociais e democráticos, abrindo as porteiras para estratégias reacionárias e fascistas da despolitização da sociedade. Ele não traz nenhum programa político ou filosófico, nenhuma receita de como agir e pensar em tempos sombrios. Nele não poderemos encontrar nenhuma prescrição de como ser um nós, mas somente a inscrição e a escritura de ser a cada vez sempre uns para os outros, uns com os outros, uns entre os outros. Essa escrita do em comum e da comunidade, o que não se chegou a chamar de comunismo literário, traz, no entanto, a abertura para um pensamento do sentido atento ao estar acontecendo da vida e da existência. Nessa abertura, enuncia-se a necessidade de não buscar novas configurações e figuras de identidade e diferenças, do mesmo e do outro, do originário e do derivado, do natural e do artificial, para enfrentar um mundo onde os opostos se misturam e se opõem a essas oposições. O pensamento da comunidade chama para a necessidade de encontrar novos modos de descrever e pensar não só o que está acontecendo, mas o próprio estar acontecendo. Chama também para o engajamento integral contra as operações da injustiça, que são sempre operações de exclusão e segregação. Nancy definiu certa vez o comunismo como a verdade da democracia. Indicou com essa formulação a necessidade de se reformular o sentido de comunismo, de verdade e de democracia, a partir da dignidade de cada vida, expondo-se a todas as outras vidas, a partir de seu valor inestimável e sem preço enquanto cada um, o valor incomensurável de cada rosto e ritmo, de cada aqui e agora, de cada instante, de cada voz silenciada, de cada vida esquecida. A busca é pensar não a comunidade perdida, mas o comunismo de uma igualdade que não se confunde com equivalência, o comunismo de uma igual liberdade. Nota 10. Nancy empresta este termo a Étienne Balibar. Conferir Jean-Luc Nancy, L'équivalence des catastrophes, après Fukushima. Paris, Galilée, 2012.
e também Etienne Balibar, La Proposition de l'Égalité, Paris, PUF, 2010. A busca é pensar um outro lugar comum. Nota 11. Conferir o belo volume da revista Humanidades, editada por Tânia Rivera e José Otávio Nogueira Guimarães, sobre o tema da comunidade, intitulado Outro Lugar Comum, número 57, agosto de 2010. Fim do prefácio de Márcia Sá Cavalcante Schubach, Estocolmo, outubro de 2016. Ela assina. Muito bem. Após esse prefácio, no próximo vídeo continuaremos então a leitura do primeiro capítulo da primeira parte de A Comunidade Inoperada, La Communauté Désœuvrée. Ainda uma nota aqui de Hölderlin Poivinho, que é: uma medida sempre se mantém a todos comum, mas a cada um também uma própria lhe é dada, para lá vai, e lá chega cada um como pode. Hölderlin, Pão e Vinho. Ficamos por aqui, não deixe de acompanhar então no próximo vídeo. Iniciaremos então a leitura da primeira parte da obra Comunidade Inoperada, ou A Comunidade Inoperante, dependendo da tradução, La Communauté Désœuvrée, de Jean-Luc Nancy. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, recomende para os seus amigos, mostre esse vídeo para quem você ama, para sua mãe, convite para seguir. E vamos seguindo por aqui. Logo, logo, novas leituras e receitas de bolo e pudim de leite. Um abraço, beijo.